Olá, nós vamos inserir um questionário para aparecer aqui no ambiente de aula. Vamos transformar essa tarefa em um questionário. A gente vem aqui no painel, tutor LMS, cursos, e aí nós vamos selecionar o curso que nós vamos inserir, vamos mexer no questionário, né? No caso aqui Romanos, aqui 3 pontinhos aqui do lado, editar, e vamos em construtor de cursos, logo aqui embaixo, aqui ó, construtor de cursos. Vamos entrar aqui nesse primeiro tópico chamado primeiro dia, tal como está aqui, e vamos inserir essas perguntas aqui como questionário, ok? Vamos lá. Então seleciono aqui o botão questionário, fosse aula era aqui, tarefa aqui, aula no Zoom, então no caso aqui questionário. Vamos dar um nome para esse questionário, vamos escolher aqui mesmo, né? Primeiro dia, cartas aos Romanos. Vamos seguir aqui o mesmo nome aqui. Perguntas com respostas subjetivas, ou seja, subjetivas, ou seja, com respostas livres, né? Vamos seguir. Vamos adicionar uma pergunta. Nesse caso, como é uma resposta subjetiva, então nós vamos selecionar uma pergunta. Vou pegar a pergunta aqui. Como surgiu a cidade de Roma? Como surgiu a cidade de Roma? E vamos, não precisa numerar, vamos selecionar o tipo de questão aqui. No caso aqui, não é escolha única, nem escolha múltipla, é uma resposta aberta, né? Uma resposta aberta. Você vai poder escrever quantos quiser. E aqui nós vamos colocar, no caso, são 2 pontos, né? E exibir pontuação. Resposta aberta. Se quiser fazer alguma descrição, pode fazer, senão é só apenas adicionar. Vamos seguir para as demais perguntas a mesma lógica aqui. Vamos copiar a pergunta. Vamos adicionar a pergunta. Esse tipo de pergunta não deixa que o sistema corrija automaticamente, porque não é uma pergunta objetiva, com apenas uma resposta certa. É uma pergunta subjetiva, vai ser conforme o aluno escrever. Então, aqui colocamos que essa resposta aberta vai ser de 2 pontos. Nunca se pode colocar vírgula, porque o sistema não vai aceitar vírgula. Tá? Tem que ser ponto. Se digita aqui, mas quando finalizar ele não vai aceitar. Exibir pontuação, para o aluno ver quanto vale aquela questão e adicionar a questão. Lembrando que, como já disse, o professor vai precisar, depois que o aluno fizer o questionário, para que a correção seja realizada, o professor precisa corrigir para validar a questão. O sistema não tem como validar a questão porque é uma resposta subjetiva, uma resposta aberta. 2 pontos, exibir pergunta, exibir pontuação e adicionar questão.
Ok, vamos adicionar mais uma pergunta. Vamos lá, copiar no arquivo no Word, pergunta de número 4. Vamos colar, vamos tirar essa numeração que não é necessária. Resposta aberta. Tá? 2 pontos, exibir pontuação e adicionar questão. Vamos processando aí, cadastrando no sistema, no banco de dados. Vamos seguir para a última pergunta aqui. Quais os principais temas da carta de mão? Discorre. Discorra sobre eles, né? Vou colocar aqui. Quais os principais temas? Discorra sobre eles. Resposta. 2 pontos. Exibir pontuação e adicionar questão. Ok, terminando aqui a seção das perguntas, a gente continua, vai para o terceiro. Começamos aqui, fomos para perguntas e agora vamos finalizar nas configurações finais. Tem um tempo limite? Não, não tem um tempo limite, então não vou deixar 0. Né? 0 significa ilimitado. O aluno pode fazer a qualquer tempo. Respostas vão apresentar após o questionário ser finalizado, ok? Tá? Nota mínima, vou colocar aqui 70%, né? O aluno tem que vou botar aqui 60%, que o aluno tem que pelo menos acertar, né? Máximo de questões a perguntas responder, no caso aqui 5, né? Em configurações avançadas, eu vou colocar aqui a paginação das perguntas, ou seja, as perguntas vão ser uma abaixo da outra, tá? E aleatório, ele vai apresentar, toda vez que for carregado, a ordem das perguntas de forma aleatória. Por isso que nós não colocamos numeração lá nas perguntas, né? E aqui um tanto de caracteres, até 500 caracteres para o tipo de pergunta que nós escolhemos aqui. Ok? Tá. Salvar. Tá aí, nosso questionário ele foi aplicado, ele está aqui. Eu vou lá no ambiente de aprendizado, vou atualizar e ele vai aparecer ali. Aí, primeiro dia, carta aos Romanos. Clicou aqui. Se eu clicar em iniciar, né, só tem uma tentativa, 5 perguntas, aprovação 60%, ou seja, 3 perguntas corretas. Ele vai iniciar o questionário mostrando as 5 questões. Olha aí. Questão 1, que ele puxou aqui de forma aleatória, ele embaralha toda a vida que apresentar, e aí a resposta, a pontuação dela, né, o máximo de caracteres que o aluno pode colocar, é 500 caracteres. E assim segue para a segunda, para a terceira, para a quarta e para a quinta, e finaliza o questionário. Ok? Bom trabalho.